Olá, tudo bem? Contabilidade gerencial. Esse é o nosso terceiro encontro, a terceira aula. E o que eu separei para nesse nosso bate-papo? A gente vai dar continuidade, de certa forma, a falar de custo padrão, custo real, mas agora eu quero apresentar para vocês um novo conceito, que é o custo-alvo, custeio-alvo. Então a gente vai tratar aí de custo padrão, do custeio-alvo, os objetivos diretos do custo padrão, a gente debater um pouco, entendendo quais são os conceitos, vamos explorar um pouco mais os objetivos e fazer uma pequena contabilização. Vamos entender como que a gente classifica a variação aí do comportamento do estoque, respeitando sempre os conceitos, no caso do custo padrão versus custo real. Legal? Vamos junto? Para a gente entender o conceito de custo-alvo e custo padrão, e custeio por real, como a gente tratou lá no exercício anterior, vamos classificar o custo padrão. A filosofia do custo padrão é uma filosofia que a literatura trata como um conceito de bottom-up, ou seja, é um conceito que ele nasce de baixo para cima, construído. Ou seja, o chão de fábrica, quem compra, quem operacionaliza, quem controla a produção, quem controla os insumos do processo envolvido lá naquele produto, naquele serviço, ele tem a capacidade de catalogar, ou por rateio, ou de uma forma direta, né? Catalogar efetivamente a composição ou a decomposição do custo de produção daquele serviço. Então a ideia ela nasce de baixo para cima, porque uma vez estabelecidos os gastos, esses gastos são aprovados, validados, chancelados ou questionados, né, pelos níveis superiores e hierárquicos, até chegar num ponto final, que é a chancela final, a validação final da efetiva composição da quantidade e, consequentemente, valor daquele insumo associado à produção. Então, a filosofia de custeio padrão, ela passa por esse conceito. Diferente do custeio-alvo, né? Do custo-alvo. O custo-alvo é aquele custo top-down, ou seja, é um custo a ser perseguido. Observa então que a gente tem uma meta, aqui a gente vai ter uma meta como composição, como foco do custo, meta essa muitas das vezes estabelecidas pela alta administração e em conjunto com os gestores do negócio, né? Então a equipe lá de marketing, a equipe de produção, ela em conjunto juntamente com a área de vendas, a área de desenvolvimento e pesquisa de produtos e serviços, em resumo, elas idealizam um determinado novo produto. Esse novo produto ele vai precisar de mão de obra, de custos indiretos, de custos diretos. Esses custos, então, eles são levantados previamente, tomada de preço, comportamento aí comparativo de concorrência, etc, etc, negociação junto a fornecedores, e uma vez estabelecido esse custo-alvo, ele deve ser perseguido tendo em vista que esse custo-alvo vai servir de base para orçamento, vai servir de base para a composição aí dos elementos estratégicos da empresa. Por isso que a gente diz que o custo-alvo é um custo top-down, de cima para baixo, diferente do padrão. Vamos imaginar, para facilitar aqui o entendimento associado à tomada de decisão, contabilidade gerencial é a gente se utilizar, é sempre bom a gente reforçar o que a gente viu lá na primeira aula, é se utilizar das informações produzidas, comparando efetivamente o ideal com o real, para tomar a decisão, ajudar a subsidiar a alta administração a melhor tomar a decisão. Então vamos uma situação de quando que eu starto essa sinalização para a alta administração. Imagina aqui que a gente tem
você tem um carro, né, tem um veículo, estou compartilhando aqui na tela para facilitar, você tem um veículo que ele consome uma média de 8 quilômetros por litro. E aí, quando você bota ele efetivamente para rodar, você vê que o consumo médio foi 7 quilômetros por litro, ou seja, ele está consumindo mais do que você viu no manual, idealizou quando você adquiriu aquele carro. Um litro a mais de diferença aí do que você idealizou para o efetivo. Está na hora de você ir na oficina solicitando o conserto, a revisão, a manutenção do carro para julgar se o carro efetivamente tem algum problema? Está nessa hora? Porque se você leva o carro para a oficina, você vai ter o custo aí da mão de obra, o custo da revisão, o seu custo de oportunidade da hora, da sua hora, né, deslocando até a oficina. Não é simplesmente você deixar o carro lá porque ele vai comprometer o seu processo de produção, por exemplo. Então, em que momento esse comparativo do custo ideal para o custo padrão, ele nos permite e facilita aí o contador gerencial a julgar em que momento ele starta a luzinha amarela, ele starta a luzinha vermelha, se for o caso, para ajustar as situações, para corrigir possíveis processos produtivos que não estão ali de acordo com a meta da empresa. Então, a média e o desvio padrão aqui, comparativo historicamente, comparativo estrategicamente, é que vai julgar se é aceitável ou não. No caso aqui da nossa gasolina, aqui, essa diferença de 1 litro a mais ou 1 litro a menos. É bom, é ruim, é muito, é pouco? Então, é justamente esse cálculo, essa análise desse comportamento variacional que vai nos permitir uma melhor tomada de decisão nesse sentido. Então, a gente pode estabelecer quais são a partir desse conceito, a gente pode estabelecer quais são os objetivos de julgar isso. O passo a passo da gente julgar essa situação. O primeiro passo, então, é fixar um custo, né? No momento que eu idealizei a confecção de um produto, eu vou ter a quantidade efetiva de mão de obra trabalhada para produzir aquele produto. Se eu tenho uma tabela de salários, por exemplo, eu sei quanto que aquela mão de obra me custa e quanto que daquele custo vai ser alocado na produção daquele efetivo produto. Então, o primeiro passo é a gente definir o custo real. Depois, a gente estabelecer, uma vez somados esses custos ideais, a gente comparar esses custos ideais com o custo efetivamente real, né? No chão de fábrica, na produção ali. Eu idealizo uma situação e comparo essa situação com o que aconteceu efetivamente. O terceiro passo é identificar essa variação. No caso da gasolina que a gente exemplificou, e no caso de um processo produtivo ali, ou efetivamente por produto, por unidade produtiva, identificar as variações. E depois que a gente identifica as variações, monta as variações. Na aula passada a gente montou essas variações, né? O que a gente faz com elas? Como é que a gente toma a decisão em cima da variação identificada? Seria o quarto passo, né? É importante, então, a gente chegar aqui a algumas conclusões. Alguns critérios devem ser trocados, compartilhados. Eu vejo importante compartilhar com vocês como forma de garantir aí uma melhor tomada de decisão. Esse conceito de custo-alvo é um conceito baseado no princípio do custo ideal. Ou seja, é aquilo que eu devo perseguir. Mas muitas das vezes a situação produtiva, os meus processos de produção, o mercado, a economia não me permitem chegar àquele alvo. Então, um elemento que eu tenho que considerar é que o princípio do custo ideal ele deve ser buscado.
mas não necessariamente eu vou atingir 100% das vezes esse custeio ideal. Uma outra questão que eu tenho que considerar é que ele não calcula o custo por produto ou por processo, ele é apenas um detector, um sinalizador de análise. Quem calcula o custo de produção é a produção. Quando eu faço essa análise comparativa, eu não estou montando o custo efetivo. Quem montou o custo efetivo foi quem me forneceu a informação. Então, isso tem que ficar claro também, porque a contabilidade, ela, por mais que eu sempre comento contigo de que o contador ele não pode ficar sentado atrás da cadeira dele, da mesa dele, ele tem que conhecer o ambiente de produção para melhor traduzir esse ambiente quando dos demonstrativos contábeis, quando da produção dos informes contábeis, quer externos, quer internos, mas ele não é parte do processo de produção, de composição dos custos. Ele pode sugerir, ele deve sugerir, mas a sugestão é sempre baseada de uma forma lógica através dos relatórios dele. Legal? Vamos a um exemplo para assim, facilitar a compreensão do que eu tinha definido como custo alvo versus o custo real, né? E classificar contabilmente as diferenças através aí da nossa linguagem, que são os razonetes. Estou colocando aqui na tela, então, um exemplo só para facilitar o nosso raciocínio. O exemplo que a gente vai colocar é aquele, já antecipando, é aquele exemplo clássico aí de avaliação de estoque. Então, existem aqueles critérios de avaliação de estoque, o custo médio, o PEPS, o EPS. A gente vamos trabalhar com ele aqui com o conceito de custo médio, né, de média ponderada móvel, né, que é o mais fácil, o mais amigável aí para a gente desenvolver. E comparar essa média ponderada móvel, né, com justamente o que efetivamente aconteceu. Destacar, o segredo aqui é a gente destacar a posição do estoque, a posição real do estoque, da posição que me chama atenção. Então, eu vou estar criando aqui um razonete, que é o nosso amigo, que é o nosso rascunho. Eu vou estar criando aqui um razonete como forma de melhor visualizar essa variação entre o que eu estabeleci como padrão e o que efetivamente aconteceu como real. Olha só. Custo unitário, R$100. Eu tenho um estoque ali de R$100 a quantidade de itens existentes ali. Cada item é R$100. Aí eu, num segundo momento, eu fiz estou compartilhando aqui, vamos ler junto aqui, compra de 5 unidades a R$100 cada. Então, opa, R$5 a R$100 cada, eu vou ter ali um montante valorado do meu estoque. É importante, aqui, deixa eu abrir um parênteses, é importante o controle de estoque, até mesmo quando a gente pondera a valorização do estoque com a movimentação natural, a gente trazer um valor mínimo possível de controle. Traduzindo o que eu estou dizendo, é sempre a gente calcular no formato unitário. E aí depois, se você quer saber o seu saldo de estoque, pega aquela quantidade unitária, pega aquele valor unitário e multiplica pela quantidade unitária. Se você quer saber quanto que você vendeu, o valor, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, é você pegar esse custo e multiplicar pela quantidade que você está dando baixa no estoque. Isso você já está fera de saber, é só a gente está reforçando nesse sentido. Então, traz tudo ao valor unitário para facilitar o nosso entendimento. Vamos seguir aqui, então, no nosso raciocínio. Depois que eu comprei 5 unidades a 100, aí eu comprei mais 5 unidades, agora 180. Vamos parar mais uma vez. Eu tinha um estoque valorado a 100, e aí comprei mais 5 unidades ao mesmo valor de aquisição. Teve variação da média, do custo médio do estoque? Não, né? Esse segundo lançamento aqui foi só para a gente criar um clima sem tumultuar o exercício, mas o fato é que se o meu custo unitário não variou, eu não vou ter, só vou aumentar a minha quantidade ao mesmo custo médio.
A terceira compra não, a terceira compra teve uma oscilação aí, 5 unidades a 180. E por último eu resolvi vender as unidades, as últimas unidades que eu adquiri, a quantidade, né, das unidades. Eu comprei 5, depois comprei mais 5, e aí fui incorporando e vendi 7 unidades. Tem uma quantidade lá de unidades no meu estoque. Então, vamos continuar aqui lendo. Um estoque de 10 itens a R$100, R$1.000 de total, que era o que estava casado lá em cima, né? A segunda transação não teve variação nenhuma, a média se manteve. Na terceira transação, olha o que eu botei aqui, para facilitar a nossa compreensão. No custo da terceira transação, a diferença entre o custo padrão unitário, aquele custo que estava definido lá como 100, e o custo efetivo real unitário, após essa aquisição, ela sofreu uma variação. Ela sofreu uma variação ali e foi para R$180 cada unidade, ou seja, a diferença unitária aqui ela passou a ser R$20 da posição padrão para a posição efetiva. Ou seja, eu preciso registrar essa variação unitária numa conta segregada, né? Porque, diferentemente dos R$200 agora, eu tenho 180, então 180 para 200, as 20 pratas aí numa conta de variação. O valor do estoque após a venda também vai ser definido como um custo fixo padrão aí de 100 prata, porque a gente está falando dos 100 até historicamente. As 7 unidades vendidas são multiplicadas por 100, montando o custo de produto vendido de 700. É verdade, porque eu vou dar baixa do meu custo efetivamente padrão unitário de 100. Então, 100 vezes 7 unidades, eu tenho 700 unidades aí como custo de produto vendido. E na última linha, se subtrairmos o custo total de produtos vendidos de 700, né, que a gente calculou anteriormente, do valor do estoque de 2.400, aí você fala, pô, que valor é esse de 2.400? Onde você tirou esse valor de 2.400? Ora, eu tinha 5, depois comprei mais 5, eu tinha 10, depois comprei mais 5, depois comprei mais 5. Então eu tinha 20 itens no meu estoque. 20 itens calculados ao novo custo unitário agora ponderado. Se eu estou dando baixa de 7 itens, então eu vou calcular o valor, esse custo do produto vendido de 700, eu vou subtrair do meu valor do estoque total. Eu vou ter ainda no meu estoque lá 1.700 pratas valorados para vendas futuras. Esse cálculo, então, é aquele cálculo tradicional que a gente faz da movimentação lá na ficha Cardex, né, que a gente faz por data, por entrada, por saída, por valorização de estoque. Olha aqui na tela como é que fica então esse comportamento até a terceira transação, que é justamente a transação aí que caracteriza a variação do custo padrão. Estou colocando aqui então a conta estoque de saldo de 100, né? E olha o que eu criei aqui. Se eu fiz se eu realizei uma entrada agora com um valor diferente do que tinha anteriormente, a diferença dos 200 para os 180, eu destaco ele numa conta de variação. É uma conta transitória, tanto a conta de variação quanto a contrapartida, né? O meu estoque valorado agora de forma unitária a 120, ele vai ficar como contrapartida onde? Quando eu for vender, quando eu for dar baixa. Então também eu crio uma conta transitória aí, uma conta de contrapartida, uma conta retificadora, vamos dizer assim, do próprio estoque, para registrar gerencialmente, vamos dizer assim, essa transação. Vamos tirar algumas conclusões, então, desse exemplo. Vamos perceber aqui algumas situações. A conta de variação, ela recebe, então, a diferença entre o preço real e o preço padrão, aquele preço que eu idealizei versus o preço efetivo, aqui médio, né? O valor de 120, né, da unidade, quando ele é recebido ao preço padrão, ele foi definido por 100 unidades. E como o preço padrão foi de 100,
O 100 é lançado na conta estoque e a diferença é lançado, é registrado numa conta aí à parte, né, de 100 para 120, eu tenho as 20 pratas de diferença. Olha como é que fica quando da realização da saída da mercadoria, da baixa da mercadoria. Aqui o exemplo eu não estou falando, eu estou fazendo de forma unitária, tá? Eu quero deixar claro para você que você pode fazer aí no seu rascunho, faça, por favor, considerando a movimentação de todas as contas de estoque. Eu entendi, para facilitar, a movimentação através de razonete da primeira transação, da terceira transação, da quarta transação, que é a baixa, que é o que está na tela, de forma unitária, para a gente mentalizar a utilização dessa conta transitória do estoque e o destaque agora da valorização do estoque. O que tem de novo na tela comparado aí o que nós acabamos de ver? Tem a baixa, né? Quando eu dou baixa, eu nem sei qual o valor da venda, nem sei qual foi o valor da venda, porque é no objeto aqui da nossa interpretação. O que é importante para mim é eu destacar o valor da baixa do estoque. Esse sim eu tenho que tratar. A conta estoque, então, eu vou zerá-la pelo custo de aquisição padrão lá, né? Os 100 reais, então eu tiro esse item que era 100, eu dou baixa dele do estoque de 100 e faço aqui a contrapartida naquela conta transitória de 100. Por que isso? Debitando a conta transitória de 100. Se eu for debitar aquela conta partida, né, aquela conta transitória em 100, 100 menos os 120 vai dar justamente um saldo que vai representar a variação entre o custo padrão e o custo efetivo, o custo real de 20 unidades. Observem que, lembra que eu tinha 20 unidades no meu estoque? 10 mais 5 mais 5? Pois bem, eu tinha 20. 20 vezes 20 eu tenho 400 reais de valorização do meu estoque. Reforço então que esse lançamento é um lançamento unitário, onde eu chego à conclusão de que eu estou trabalhando aqui uma unidade. Quais são as conclusões que a gente chega diante dessa sopa de razonetes aí? A gente chega à seguinte conclusão: independentemente do custo real do item da conta estoque, o valor unitário dele vai ser sempre igual ao custo padrão desse nosso exemplo, né? Logo, a gente pode concluir que o custo do produto vendido para cada unidade vai ser sempre igual a esse custo padrão. E a diferença dos dois registrada nessa conta de variação para facilitar a interpretação e julgar a tomada de decisão. Se eu destaco a informação, considerando uma conta de variação, me permite julgar se essa variação de 20, por exemplo, é a variação mercadológica. Se essa variação de 20 foi somente o meu fornecedor que me gerou quando lá da venda dos insumos impactando consequentemente no meu resultado. Legal? Para a gente fechar, fazer aqui uma revisãozinha então do que a gente viu, né, só para deixar registrado, eu apresentei para vocês o conceito aí do custo a ser perseguido, do custo-alvo, e comparando esse custo-alvo com o custo padrão. Aí falamos dos objetivos e, por último, através desse exercício, eu procurei trazer para vocês a classificação contábil aí do comportamento das variações quando existe uma oscilação do estoque. O custo padrão ele é aplicável como custeio de cálculo de mensuração se os estoques eles permanecerem numa quantidade constante, né? Se houver variação, existem outros métodos que a gente vai ver ao longo das nossas aulas aí para apurar o critério de valoração do estoque. Legal? Espero que você tenha entendido. Não deixe de assistir a nossa próxima aula. Um abraço e tudo de bom. Tchau.